Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Hoje nós vamos meditar sobre esse tema, líderes irrepreensíveis. Olha que tema forte, né? Líderes irrepreensíveis, Tito 1, 5 a 9. O texto diz assim: Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, líderes, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não seja acusado de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo ou presbítero deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer ou refutar os que contradizem este ensino. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê o entendimento da Tua palavra nesta noite. Ilumine as nossas mentes. Traga o entendimento, ó Pai, para que possamos também aplicá-la em nossas vidas e na igreja do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, quando nós falamos de liderança, de líderes, existe uma imagem que se popularizou muito no advento das mídias sociais, que é essa imagem aqui, que faz todo sentido, e eu quero começar dela, porque ela vai chamar uma das aplicações lá no final deste sermão. Vocês talvez já viram essa imagem, a diferença entre chefe e líder. O chefe é aquele que manda na sua autoridade, porque é dono daquilo que ele tem, e os seus empregados então devem obedecê-lo. Então o chefe ali está em cima daquele negócio ali que está andando, numa cadeira, numa mesa, e os seus liderados ou os seus empregados estão puxando e ele está ordenando, vai. Esse é o chefe. E agora, e o líder? O líder, diferentemente, ele está na frente. Todos os seus liderados, juntamente com ele, estão puxando essa coisa que deve ser puxada, esse serviço que deve ser feito, esse exercício que deve ser feito, mas ele não está mais numa posição meramente de autoridade que manda, vai, faça, mas ele está numa posição de exemplo, sendo o primeiro, sendo aquele que vai à frente e puxa todos os demais. Essa imagem, ela é muito legal. De fato, por isso que popularizou tanto, talvez você já tenha visto aí nas mídias sociais. E faz todo sentido. E faz sentido para uma das questões que nós vamos aplicar lá no final, que é o fato de que, apesar desse texto estar falando das qualificações dos presbíteros, daqueles que lideram a igreja, todas essas qualidades dizem respeito também a cada membro da igreja. Porque o líder não é aquele que deve ter a qualidade e os membros estão isentos. Não. Se vocês entenderam a imagem, o líder ele tem as qualidades justamente para ser o quê? Exemplo. Porque ele vai puxar todos os demais. Então, cada uma dessas qualidades, no final das contas, nós vamos chegar a essa conclusão, são qualidades de Cristo. E por isso nós devemos perseguir. Porque nós estamos sendo moldados à semelhança de Cristo. Amém? Agora, quais são as características de um líder cristão? Se os irmãos se lembram um pouco do sermão da semana passada, nós falamos sobre ser servo de Deus. E, na verdade, nesses primeiros versículos, nós já temos características ali do líder cristão também. Porque, no final das contas, um líder cristão é um servo de todos, um servo de Deus. Paulo era líder porque, antes de tudo, ele era um servo. Um servo, e nós aprendemos na semana passada, se você por acaso perdeu o sermão, você pode assistir, está online, está no YouTube, depois lá conferir. Então, um servo comprometido com a fé, fundamentado no Evangelho e que multiplica, gerando novos cristãos e líderes. Então, o caráter
da multiplicação também é importante na liderança. Porque o líder não é aquele que faz sozinho e faz com que as pessoas se tornem dependentes dele. E nós vimos que isso não apenas do líder, mas de todos os cristãos. Nós somos chamados a multiplicar. O que Jesus nos diz? Vão ao todo mundo e façam discípulos. Então nós devemos multiplicar. Multiplicar o evangelho que nos alcançou. Se chegou até nós, nós precisamos ser canal de bênção. Passar para outros, para a glória do Senhor. Amém? É isso que diz os versículos 1 a 4, e nós vimos na semana passada, que também são características de um líder cristão. E agora, o que fala em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, especificamente no versículo 6 e no versículo 7, tem uma palavra que se repete, e a palavra é irrepreensível. No versículo 6, alguém que seja irrepreensível. No versículo 7, porque é indispensável que o bispo ou presbítero, são palavras que são usadas como sinônimos, seja irrepreensível. Então Paulo está dando bastante atenção a essa palavra irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Você já pensou nessa palavra? Quando eu me dei conta, em uma das leituras da Bíblia, nessa palavra, quando eu passei a prestar atenção nessa palavra, algo mexeu meu coração, porque essa palavra é uma palavra muito forte. Eu estávamos conversando aqui antes de começar, orando com o pessoal do Ministério de Música, para começarmos o culto, e o Wade falou, essa palavra é forte demais, devia ser excluída do vocabulário português, do português nosso, porque é de fato uma palavra muito forte. E o que significa? Significa não passível de repreensão, ou seja, alguém que vive uma vida tal que não é repreendido, ou melhor, ele não é passível de ser repreendido. Você não acha algo reprovável nele. Isso que significa. Então, é alguém sem culpa, sem acusação. Claro, meus irmãos, isso é muito importante para nós. Claro que nesse contexto não significa alguém sem pecado. Por quê? Porque senão seria impossível a tarefa de Tito encontrar um líder irrepreensível, porque ninguém é sem pecado. Então não significa sem pecado, pois ninguém seria isento de qualquer falha, mas alguém livre de qualquer acusação que desonrasse sua reputação e impedisse a sua liderança. Por quê? Porque o propósito da liderança de Cristo é o quê? Espelhar Cristo. Espelhar Cristo, como é o propósito de todo cristão. Mas a liderança está ali justamente para que os outros cristãos o acompanhem, nesse espelhamento de Cristo. Então, alguém livre de qualquer acusação que desonre a Cristo, que desonre a sua reputação e impeça a sua liderança. Essa é a ideia do irrepreensível, nós vamos trabalhar o irrepreensível em alguns contextos. Vamos entender primeiro o contexto da carta. Nós já vimos algumas coisas, mas olha só. A carta de Paulo a Tito tem um propósito de ajudar Tito quanto à organização das igrejas na ilha de Creta. A ilha de Creta é uma ilha não tão pequena, então é uma ilha com várias cidades nesta ilha ali, e Tito ele foi deixado em Creta para visitar as cidades, para então ali organizar a igreja. Onde está isso? Olha aí o versículo 5. Foi por essa causa que deixei você em Creta, Paulo está falando, para que pusesse em ordem. Pôr em ordem é organizar as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia a você. Presbíteros são os líderes. Então, Tito foi deixado para organizar as igrejas de cidade em cidade. Em cada cidade você iria constituir os líderes daquelas cidades. Um motivo bem simples. Paulo entendia que para uma igreja se fixar naquele local, para uma igreja se desenvolver naquele local ou naquelas cidades, ela precisava de líderes. Meus irmãos, igreja não se desenvolve sem líderes. Por isso nós precisamos orar por líderes. Nós precisamos de líderes para desenvolver os ministérios. Paulo entendia isso. E por isso ele deixou Tito. Paulo não pôde ficar, Paulo fazia o trabalho de evangelista, tinha plantado a igreja lá, muitas pessoas tinham se convertido, e ele deixou Tito ali para organizar essas coisas. Ele entendia que a igreja precisava de líderes. E nós vamos ver depois, no sermão da semana que vem, que uma das
preocupações de Paulo eram os falsos mestres. Eram aqueles que traziam um ensino errado. E por isso ele precisava de líderes para refutar este ensino. Calma, que nós vamos chegar lá. Então, Paulo escreve tanto para orientar Tito, como para confirmar a autoridade de Tito. Porque Tito ele vai debaixo dessa autoridade apostólica, do apóstolo Paulo, caso houvesse alguma objeção contra ele, como falamos também na semana passada. Nesse sentido, Paulo traz orientações nessa carta sobre como deveria ser a vida daqueles cristãos, como nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 2, a vida dos jovens, dos adultos, das irmãs mais velhas, dos irmãos mais velhos. Está tudo aí. É bem legal essa carta, porque nos mostra o quê? O básico do cristianismo. A vida dos cristãos, como organizar a igreja e o básico do cristianismo. Paulo, de fato, ensinou por meio dessa carta o básico do cristianismo. Como é ser cristão, no básico, para que o evangelho se fixasse e continuamente crescesse naquelas cidades, protegendo ou protegido dos falsos ensinos e falsos mestres. Por fim, portanto, Paulo deixou Tito em Creta para designar líderes irrepreensíveis para as igrejas de cada cidade. Agora nós vamos ver as características desses líderes irrepreensíveis, em quais âmbitos eles são irrepreensíveis. Vamos lá? Líderes irrepreensíveis. Nós podemos dividir todas essas características listadas por Paulo em 3 âmbitos. O primeiro âmbito é no âmbito da vida familiar, versículo 6. Olha só. Paulo ele está utilizando aqui tanto o termo presbítero como o termo bispo, como termos sinônimos. Ele está usando de maneira intercambiável. Por exemplo, presbítero significa, literalmente, se fosse traduzir essa palavra grega, ancião. Mas, claro, ele não está pensando em pessoas mais velhas, ele está pensando em líderes, porque o próprio Timóteo é chamado de presbítero, e Timóteo era um jovem. Então, os presbíteros são aqueles que lideram, aqueles que estão sobre o povo. E o termo bispo significa literalmente superintendente, líder. Uma das traduções para bispo é líder. Pode ser traduzido por líder. Então, aquele que está sobre o povo para liderá-lo. Tanto um como o outro termo designa o mesmo ofício. Os presbíteros são os bispos são os presbíteros. No Novo Testamento, nós temos até outros textos que evidenciam isso. Então o texto diz, constitui-se presbíteros, conforme prescrevi, alguém que seja irrepreensível. Já explicamos esse termo, e aí ele continua dizendo, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de devassidão, nem são insubordinados. Olha as características. As primeiras características listadas por Paulo aqui em Tito são características do âmbito familiar. Primeiro, que ele seja marido de uma só mulher. O que significa isso? 2 coisas pode significar essa verdade. Primeiro, o fato de que naquela época, inclusive entre os judeus, existia a poligamia. A poligamia é o casamento de um homem com mais mulheres. E, biblicamente falando, isso é errado. O Senhor criou homem e mulher para se tornar uma só carne. Mas foi tolerado no Antigo Testamento, a poligamia foi tolerada no Antigo Testamento, por causa do pecado, por causa da devassidão, por causa que ainda não existia, ou melhor, ainda não tinha vindo Cristo para restaurar essa questão. Mas a partir do Novo Testamento, essa questão começa a ser restaurada e o casamento se torna de um homem com uma mulher. Os dois se tornando uma só carne. E essa é uma exigência para os próprios líderes. Olha, por acaso converteu alguém que é poligâmico, esse não pode ser líder. Tem que ser marido de uma só mulher. Esse é o primeiro significado mais óbvio desse texto. O segundo significado desse texto é bem simples, que essa pessoa não tenha se divorciado, casado várias vezes. Por quê? Porque era necessário que o líder fosse um exemplo de casamento, de fidelidade conjugal. Ele deveria ser fiel à mesma mulher para o resto da vida. Então, aquele líder, ou aquele homem que teria se divorciado, casado várias vezes, sem motivo algum, esse não poderia ser escolhido como líder. O princípio aqui que antecede tudo isso é o mais importante. É o quê? Fidelidade conjugal. Fidelidade ao pacto e à aliança. Por quê? Porque Cristo amou a igreja. Lembre-se, olha só. Vamos lá, ó.
Qual que é o propósito da liderança? Espelhar Cristo, não é? E Cristo ama a igreja como? Com fidelidade conjugal. Ele não se divorcia da sua igreja. Ao contrário, ele morre por ela para purificar. O Senhor não rompe o pacto para conosco. Ele ama eternamente. Por isso que é exigido aos maridos: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Estão entendendo? Então é um aconselhamento, ou um conselho não, uma característica, uma exortação muito forte. Ele tem que ser fiel dentro do âmbito familiar. E o texto continua: não só a mulher, mas também filhos, que tenham filhos crentes, não acusados de devassidão ou de insubordinação. No texto paralelo a esse, lá de Timóteo, capítulo 3, nós vemos que o líder ele deve governar bem a sua casa. Governar bem a sua casa implica em criar os seus filhos na admoestação do Senhor. E por quê? Por que o líder deve governar bem a sua casa e criar os filhos na admoestação do Senhor? Uma coisa bem simples e bem básica, que é o fato de que como ele vai ser capaz de cuidar da igreja do Senhor, de cuidar da casa do Senhor, de cuidar da vida de outras pessoas, se ele não consegue cuidar da sua própria casa. O princípio básico é bem simples aqui. Um líder, como qualquer um de nós, precisamos aprender o quê? Pastorear as nossas famílias primeiro. Cuidar dos nossos lares primeiro. Não faz sentido eu, como pastor, estar aqui ensinando vocês a orarem, a ler a Bíblia, a pregar, a evangelizar, se na minha casa eu não faço nem o culto familiar. Faz algum sentido isso? Se eu não ensino a minha filha a orar, e eu estou ensinando o filho de vocês a orar, se eu não oro com a minha filha e pastoreio o coração da minha esposa, não faz sentido você também fazer isso. Você sair se matando de trabalhar, tentando conquistar o mundo, tentando até ajudar as pessoas no mundo afora, e dentro da sua família, você não cuida. Né? Vocês conhecem aquela anedota da criança que chegou para o pai e a mãe dizendo: papai, mamãe, vamos morar na igreja? E a mãe perguntou: mas por quê, meu filho? É porque lá na igreja o papai é bonzinho. Em casa não é. Em casa não pastoreia, em casa não ama. Vocês estão entendendo? A nossa vida cristã, em resumo, não é só dos líderes. A nossa vida cristã, ela inicia onde? Dentro dos nossos lares. Dentro dos nossos lares. É muito fácil nós vestirmos a estola da hipocrisia e virmos para a igreja como se tudo estivesse bem e os nossos lares destruídos. Então, dentro dos nossos lares, deve-se iniciar a nossa vida cristã. Forte, né? Calma que vai chegar na graça lá para o final. Segunda característica, ou segundo âmbito que os líderes devem ser irrepreensíveis, é no âmbito da conduta pública. Claro, se na vida particular, familiar, também na vida pública. E aqui, Paulo meio que repete, porque é indispensável que o quê? Que o bispo, eu já expliquei, né, são palavras que são utilizadas para o mesmo grupo de pessoas, o líder, por ser encarregado das coisas de Deus. Então o líder, ele vai ser encarregado, o líder cristão, do quê? Das coisas de Deus. Então ele vai ter uma visibilidade. Ele vai estar ali num local onde todo mundo vai olhar para ele e vai dizer: nós precisamos seguir o exemplo dele, enquanto ele segue o exemplo de Cristo. Então por isso é necessário que este líder, encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. Mais uma vez o termo irrepreensível. E aí ele vai colocar o quê? Algumas características negativas que o líder não pode ter. Quais são? Não arrogante. O arrogante é aquele que se acha melhor do que os outros, não é humilde, superior aos outros. Então ele não deve ser arrogante. Alguém que se irrita facilmente. Claro que as escrituras nos dizem que o irar-se não é necessariamente pecado. O irar-se e não entregar para Deus a ira que é pecado. Mas às vezes tem algumas situações ou outras que a gente acaba se irando, né? Ninguém chuta uma pedra, quebra uma unha e não fica irritado com isso. Mas aí a gente entrega para Deus.
Não é verdade? Um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas a gente entrega para Deus. Então, o irar-se, conforme Efésios capítulo 4, não é pecado. O pecado é não entregar para Deus. O ponto aqui é que uma das características do líder é que ele não se irrita facilmente. Ou seja, ele tem que ser um camarada paciente. Com muita paciência. Isso é difícil. Não apegado ao vinho. Aqui, mais uma vez também, o texto não está dizendo que o líder necessariamente deve ser abstêmico. Nós sabemos muito bem que, na época do nosso Senhor Jesus Cristo, a abstemia era algo que nem o próprio Cristo teve, né? Cristo não era abstêmico, mas é condenado fortemente o quê? Devassidão. Embriaguez. E o líder, ele não pode, o sentido desse texto é, ele não pode ser demorado em seu vinho, gastar tempo demais com o vinho. E a palavra de Paulo nos remete aqui, porque Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então o líder deve buscar ser enchido do Espírito Santo. Claro que há pessoas que preferem fazer o voto de abstemia, glória a Deus por isso. Mas mesmo que o líder não seja abstêmico, de maneira alguma ele pode ser dado ao vinho, cativado demasiadamente pelo vinho, e se embriagar, com certeza não, né? Com certeza não dar mau exemplo por causa de bebida, comida ou qualquer outra coisa. Ainda mais um, não violento, nem ganancioso. O não violento tem muito a ver também com se irritar, e o não ganancioso é porque o líder não deve buscar a recompensa ou a riqueza por meio do seu ministério, porque nós não mercadejamos a palavra. Claro que as Escrituras nos orienta a igreja, que aquele líder que é de tempo integral, ele deve sim receber da igreja para o seu sustento, para o sustento da sua casa, porque não deixa de ser um trabalho o que o presbítero, o pastor faz. Mas ele não deve ser ganancioso. O ministério, a igreja, não deve ser um meio para o enriquecimento ilícito, como tem sido em muitas igrejas. Ok? Essas são as características negativas. E as características positivas, né? Primeiro, há características positivas em relação ao próximo. Olha o versículo 8. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem e sensato. Então, em relação ao próximo, hospitaleiro. Eu quis fazer um destaque aqui no hospitaleiro, porque hospitalidade é a aptidão de amparar os estrangeiros. Algo muito necessário naquela época, porque os missionários vinham de outras cidades. Paulo, por exemplo, veio de outra cidade. Os pastores vinham de outras cidades, tinham um ministério itinerante. Existiam muitos cristãos que eram forasteiros no mundo afora e precisavam da hospitalidade dos irmãos. E, meus irmãos, como nós temos perdido a hospitalidade hoje em dia. Nós já não recebemos mais as pessoas em nossas casas. E eu entendo, porque nós vivemos dias corridos, um mundo agitado, e não tem como, de fato, nós recebermos pessoas em nossas casas em alguns contextos. Mas a hospitalidade deve estender também o nosso momento aqui. Você recebe bem as pessoas de fora? Quando você está aqui, você conversa com aqueles que estão nos visitando, você chama eles para os elos. Nós temos alguns grupos familiares durante a semana, grupos de comunhão durante a semana, justamente para promover a comunhão, para integrar aqueles que nos visitam. Você convida os visitantes para estes locais? Você se importa com aqueles que são de fora e não fazem parte dessa comunidade? Ou você vive existe uma expressão para isso chamada panelinha, né? Uma expressão não tão antiga, né? Mas muito utilizada. Você vive numa panelinha. Os irmãos, nós precisamos receber bem, receber as pessoas que vêm nos visitar, receber os estrangeiros, receber também nossas casas. Nós precisamos aprender isso. Aprender isso mesmo nessa cultura agitada, sem tempo, com um monte de compromisso que temos em Goiânia, numa capital, né? Precisamos receber bem. Em nome de Jesus. Então hoje, olhe para aquele irmão que você sabe que está nos visitando, vai conversar com ele, cuide dele, convida para sua casa, convide para o elo. Em nome de Jesus, vamos aprender a receber melhor.
E características positivas com respeito ou em relação ao caráter pessoal. Na continuidade aí ele diz, hospitaleiro, amigo do bem, ou seja, uma pessoa bondosa, é uma característica em relação ao próximo, mas também em caráter pessoal. Sensato, ou seja, alguém que pondera com sabedoria sobre as coisas, é sensato, ele sabe pesar as coisas. Ele não vai tomando decisões simplesmente no calor do momento, ele é sensato. Justo, piedoso, que eu já expliquei que tem a ver com a vida cristã de uma maneira geral, e que tenha domínio de si. Domínio de si. Uma característica que vem através do Espírito Santo, nós já sabemos disso. Quem nos dá domínio próprio? É o Espírito Santo. Então, se o líder deve ter domínio de si, nós também temos que ter. E nós precisamos rogar para que o Espírito nos dê domínio próprio. Meus irmãos, que característica que nós precisamos? Domínio próprio quando as pessoas nos ofendem. Domínio próprio quando você está bravo com a sua esposa ou seu marido. Domínio próprio quando o seu filho te irrita, né? Para não discipliná-lo em excesso, para não brigar em excesso. Domínio próprio lá quando o seu patrão te pede para fazer um negócio que está errado e você está cansado disso. Domínio próprio. Em todos os sentidos, né? Quando o maestro briga, quando está na orquestra, eu imagino sempre o maestro como uma pessoa bastante autoritária, assim, está fazendo errado. Então, domínio próprio. Respira. E quem nos dá domínio próprio? O Espírito Santo. É através da palavra. Por isso que o último ponto é, os líderes eles precisam ser irrepreensíveis também na fidelidade da palavra. O texto continua no versículo 9 dizendo, olha só, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina. Está dizendo para que o líder ele deve ser apegado à palavra fiel de acordo com o que foi ensinado. Doutrina aqui pode ser traduzido por ensino. Então é de acordo com aquilo que foi ensinado para aqueles irmãos. Nós sabemos muito bem que nesse período aqui o Novo Testamento ainda não estava totalmente completo. E o que as igrejas tinham de ensino era exatamente as cartas que eram enviadas e as palavras que eram relembradas dos apóstolos que tinham passado ali. Então, quando Paulo escreve essa carta, o que é que ele está fazendo? Ele está enviando uma carta que é palavra do Senhor para aquela igreja se apegar. Então é isso que ele está dizendo, é apegado à palavra fiel, a palavra verdadeira, o termo fiel também pode ser traduzido por verdadeiro, a palavra verdadeira de acordo com o que foi ensinado. Com o evangelho que ensinei quando passei, com o evangelho que está sendo escrito nessa carta, nós vamos ver várias apresentações maravilhosas do evangelho aqui ao longo dessa exposição. O evangelho, de acordo com aquilo que foi ensinado. Ele deve ser apegado, ele deve reter firmemente a palavra. Meus irmãos, líder fiel, líder irrepreensível, tem que pregar a palavra. Não é experiência própria, não é revelações ou subjetividade, é a palavra. Nós temos uma base, nós temos a palavra do Senhor. E é por meio da palavra que nós vamos conseguir chegar a essas características através da ação do Espírito Santo. Por meio da exortação da palavra, é isso que diz. Olha, ele deve ser apegado à palavra, de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino. Exortar aqui é uma palavra grega, eu trouxe ela aí, é paracaléu. Paracaléu é uma palavra que tem a mesma raiz da palavra que é utilizada para designar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o paráclito. O paráclito, aquele que consola, aquele que exorta, aquele que ensina, esse é o Espírito Santo. E o papel do líder, do pregador, é paracaléu, é exortar, é ensinar. E ele vai ensinar através da ação do Espírito Santo. E ele vai ensinar a palavra que o Espírito Santo inspirou. E é o Espírito Santo que vai aplicar essa palavra, esse reto ensino nos corações. Não tem como pregar sem o Espírito Santo. Não tem como pregar sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a palavra não tem efeito nenhum nos nossos corações. Porque é Ele que convence de todo pecado. É Ele que convence da justiça e do juízo. É Ele que nos traz para o Senhor. Então a função do pregador é pregar no poder do Espírito. É ensinar no Espírito. E é o Espírito Santo que vai nos
organizar, que vai nos deixar reto, que vai nos conduzir para essas virtudes que são almejadas, devem ser almejadas pelos líderes e pelos liderados. Amém? Mas o texto diz também, não apenas para exortar pelo reto ensino, mas para convencer ou refutar. Existe uma outra palavra grega aqui, elencho, que significa, ou elenco, que significa literalmente refutar, ir contra, bater. E refutar o quê? Os que contradizem esse ensino. Quem contradiz esses ensinos? Nós vamos ver a partir do versículo 10. Mas o ponto aqui é que se por um lado o pastor, o líder, o presbítero, ele deve ser capaz a ensinar a igreja o ensino da palavra do Senhor, o ensino do Espírito Santo, ele também deve estar apto para combater as heresias e os falsos ensinos. Um lado diz respeito à igreja, o outro lado diz respeito aos falsos mestres. E João Calvino, ele tem uma frase que é muito conhecida, ele diz assim, o pastor necessita de duas vozes, uma para juntar as ovelhas e outra para espantar os lobos e ladrões. Paracaléu, para as ovelhas, elencos, lobos, ladrões. Exortar a igreja, ensinar o caminho reto e refutar os falsos ensinos. Essa é a função do líder. E meus irmãos, se vocês entenderam esse texto, o texto, apesar de usar no versículo 7 e no versículo 8, bispo no singular, mas o texto está falando sobre presbíteros no plural. Líderes no plural. Por quê? Porque não é um líder só. Essa função não é de um só. A igreja do Senhor não é liderada por um só. Essa não é a visão do Novo Testamento. Ela é sempre liderada por mais de um. Por pastores, por presbíteros. Todos os presbíteros, todos os líderes de qualquer ministério, todos nós precisamos almejar isso. Amém? Claro, não posso terminar assim. Vocês já sabem, né? Que se eu terminar assim, acaba que parece algo moralista. Olha, agora sejam irrepreensíveis. E eu preciso me voltar para aquele que é o irrepreensível. O irrepreensível. Aquele que de fato não merece ser repreendido, porque nunca pecou. Aquele que é o maior de todos, o pastor e bispo da nossa alma. Olha aqui que 1 Pedro 2, 25 nos diz, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora porém se converteram ao pastor e bispo. Mesma palavra que aparece aqui, ao pastor e bispo da alma de vocês. De quem que esse texto está falando, meus irmãos? Está falando de Cristo. Cristo é o nosso pastor, Cristo é o nosso bispo, Cristo é o nosso supremo presbítero, Cristo é o nosso líder supremo e perfeito. Ele é aquele que nunca pecou. O texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, usa o termo sumo sacerdote, porque este era o líder do Antigo Testamento, o maior dos líderes do Antigo Testamento era o sumo sacerdote. E ele vai dizer, olha, não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, Jesus se compadece de nós porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele é perfeito, ele é o sumo sacerdote, ele é o bispo, ele é o líder perfeito, sem pecado. Ele se compadece de nós porque ele sabe qual é a nossa experiência humana, mas ele nunca pecou. Nós não lemos isso no momento da ceia? Quando o texto de 2 Coríntios capítulo 5 nos disse que Deus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. O que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que todas essas qualidades, no final das contas, são qualidades de Cristo. E é somente por meio dele, por meio da substituição dele, que nós podemos ter. Por quê? Porque ele mesmo disse, eu sou o bom. Bom aqui é perfeito. Bom só era utilizado para Deus. Jesus sabia da sua divindade. Eu sou o bom pastor, o pastor perfeito, íntegro, irrepreensível. E o bom pastor da vida, por que eu posso ser, ou posso perseguir essas características? Por que eu posso ser justo diante de Deus?
E como nós cantamos no hino que nós aprendemos hoje, buscar a pureza, a santidade, a calmaria do coração e da mente no Senhor, somente porque Ele deu a sua vida por nós, porque Ele foi o nosso substituto, Ele foi o líder perfeito em nosso lugar. É para Ele que nós devemos olhar. Por isso que nós entendemos sim que precisamos também de exemplos humanos, devemos olhar para os nossos líderes para aprendermos a viver neste mundo, mas no final das contas nós olhamos para quem? Para Cristo, porque o líder humano, o pastor humano, o presbítero humano, ele peca e vai pecar, nós não deixamos de ser pecadores, e quando a gente fica olhando para líderes humanos em detrimento de Cristo, nós nos frustramos. Nós, às vezes, vemos o pecado, às vezes vemos a pecaminosidade dessa pessoa. Quanto mais íntimos, mais nós vemos isto. E isso traz frustração, porque a gente pensa que aquela pessoa era perfeita. E, meus irmãos, nenhum homem é perfeito. Só Cristo é. Mas com a graça de Cristo, nós podemos perseguir essas qualidades. E tê-las, sim, em algum nível, para cuidar da igreja. Mas, no final das contas, todos nós somos ovelhas de Cristo, rebanho do seu pastoreio. Olha que coisa maravilhosa. O seu pastor é perfeito e não sou eu. Aleluia. Não sou eu, é Ele. Eu estou aqui só de um jeito, às vezes falho, tentando espelhar, como você também, a glória dele. E falando em glória, vocês se lembram que das principais características do líder é ser apegado à palavra fiel. Fiel é a palavra. Que palavra fiel é essa? Palavra fiel. Uma palavra que é verdadeira e que é de igual modo que não nos decepciona. Que palavra é essa? Talvez poderíamos colocar aqui nas nossas versões em maiúsculo. Porque a palavra fiel não é meramente uma palavra, mas é o próprio Senhor. João nos revela isso. Eu trouxe aqui na versão NVI para trazer essa ênfase. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é a palavra fiel. Por isso nós precisamos nos apegar a Ele. E meus irmãos, se você tem uma amizade com Cristo, se nós temos uma amizade com Cristo, nós seremos transformados, mudados. Porque Cristo é aquele amigo que nos muda, Ele é a palavra que nos transforma, Ele é a palavra que gera esse caráter em nós, nós estamos sendo transformados à sua semelhança. Se você tem amizade com Cristo, um relacionamento com Ele de aliança, você vai desejar, almejar essas características. Ele é o irrepreensível. Amém? Para aplicar, claro, creia no Senhor Jesus Cristo. Todas essas características dos líderes, todas essas características que nós também devemos perseguir enquanto igreja do Senhor, só são possíveis através de Cristo. E meus irmãos, nenhuma delas vai nos fazer mais aceitos diante de Deus. Você não é aceito porque você é bom, você não é aceito porque você merece mais, você não é aceito porque você é o melhor. O líder não deve ser arrogante. Nós não devemos ser arrogantes, pretensiosos, achar que podemos merecer. Só podemos ter a graça de Cristo através do seu sacrifício e da fé. Nós precisamos crer. Creia em Jesus. Creia no nosso supremo pastor e líder. Espere dele perfeição plena e integral. Espere dele. Não coloque isso nos homens, para você não se decepcionar. Espere dele. Ele é o nosso supremo pastor e líder perfeito. Compreenda que as qualidades listadas, como nós falamos, não são apenas para os líderes, mas para todos os cristãos. O líder é aquele que vai à frente, puxando todos os demais. Então essas qualidades são para todos os cristãos. E quem está à frente dessa corda, puxando todos os demais, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Porque Ele veio sim ser o nosso substituto e por isso podemos vencer, mas Ele também veio ser o nosso exemplo e por isso nós seguimos Ele. Ele diz: sigam-me, sejam meus discípulos. Seguir Jesus é exatamente fazer as mesmas coisas que Ele fez.
que a Bíblia nos revela. Então Ele é o nosso exemplo. Então compreende que essas qualidades são para todos os cristãos. Por isso peça a Deus que as desenvolva em ti. Peça a Deus, pela graça dEle, através da obra do Espírito Santo. Cuide do seu lar. Cuide do seu lar. Vida cristã começa no seu lar. Cuide do seu lar. Busque ser íntegro em seu caráter pessoal. Todas essas qualidades aqui, se você quiser mais, vá lá para Gálatas capítulo 5, veja qual é o fruto do Espírito. Cuide, busque ser íntegro em seu caráter pessoal. E aprenda a ser bondoso e hospitaleiro com os de fora. Como que está a sua hospitalidade? Você está recebendo bem quem é de fora? Receba bem. Seja bondoso. Se apegue firmemente à palavra fiel. Agora maiúscula. A palavra fiel. E encontre graça para o seu viver. Através da glória da palavra encarnada. Aquele que é a palavra se encarnou e viveu entre nós, cheio de glória. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Glória, graça e verdade. 3 coisas que o nosso coração precisa diariamente. E nós encontramos onde? Na palavra fiel. Se apegue a ela firmemente. E por fim, na escolha de líderes da igreja, busque identificar essas qualidades. Nós vamos ter uma eleição de presbíteros e diáconos no mês que vem, dia 19, terceiro domingo de março, Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana. Os diáconos e presbíteros são eleitos pela Assembleia da Igreja. Então nós teremos alguns nomes indicados pela própria igreja. Na indicação, na eleição, busque ver essas qualidades, para que você possa votar naquele que vai ser um exemplo para você e naquele que vai te ajudar a servir ao Senhor, a perseguir essas qualidades. Em nome de Jesus. Curva sua cabeça e ore.